você passou por outro episódio insólito na Câmara do Rio de Janeiro, né? Você já esteve aqui numa edição do Pleno Time contando sobre outro episódio de que você foi vaiado, de que você sofreu racismo. E ontem você teve outro episódio desagradável. Conta pra gente, você foi elogiar a Igreja Universal, não é isso? É isso mesmo, Monique. Ontem eu fui fazer um elogio à Igreja Universal, porque no último dia 18 de abril, 18 de abril, a Universal fez um mega evento na Sexta-feira Santa. Cara, eu fui convidado pelo meu assessor, o Michel Santos, e depois eu recebi um convite oficial da vereadora, minha colega aqui na casa, para estar nesse evento. E quando eu cheguei lá, eu vi a organização, olha, eu estou acostumado a ir no Maracanã para ver o jogo do Mengão, esse sim, vermelho, tá? E preto. Né? Eu fui lá assistir o evento, participar do evento, e, cara, impecável a organização. Você tinha mais de 60 mil pessoas entrando dentro do estádio, e depois eu fui ver que mais de 20 mil pessoas estavam do lado de fora, no Célio de Barros, todos sentados assistindo também lá de fora. Lotado o evento. E a participação especial, que foi uma surpresa para mim, do querido Bispo Edir Macedo, que deu uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para o Rio de Janeiro, uma cidade que precisa disso efetivamente. Finalizando o evento, todos foram embora para suas casas sem nenhuma intercorrência, sem briga, sem lata no chão, sem quebra-quebra, como acontece o evento dos cristãos. Por essa razão, eu usei a minha prerrogativa de parlamentar no meu tempo de fala para elogiar a instituição, que muita gente tem algumas críticas à Igreja Universal e tantas outras igrejas evangélicas, a Igreja Católica, a qualquer religião. Todo mundo tem alguma crítica a qualquer religião. E eu fui lá, e aí quando eu comecei a falar e parabenizei a Igreja Universal, tinha, sim, mais uma vez na galeria, pessoas da extrema esquerda que começaram a me vaiar. Olha, eu fico muito, mas muito feliz por isso. Vocês não têm noção do quanto eu fico feliz. Sabe por quê? Eu estou sendo vaiado pela extrema esquerda. Isso é um troféu para mim. Isso é um troféu, saber que o meu trabalho incomoda os esquerdistas, saber que o meu trabalho incomoda os detratores das famílias, saber que o meu trabalho incomoda aqueles que querem a liberação das drogas, saber que o meu trabalho incomoda aqueles que querem a legalização do aborto e saber que o meu trabalho incomoda aqueles que tentam relativizar a propriedade privada. Isso é um troféu. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu recebi quase 14 mil votos dos cariocas para defender a família, para defender a vida desde a sua concepção, para defender a propriedade privada e para defender o cristianismo. Meu Deus, que honra! E aí, evidentemente, eu fiz um discurso ainda mais evidente a respeito da minha defesa da fé. Querem falar mal da Igreja Universal? Mas quem está fazendo o trabalho no presídio, cuidando dos presos, trazendo palavra de amor, de esperança e ressocialização é a Igreja Universal. Quer falar mal da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus? Mas quem está nas comunidades, quem está fazendo, inclusive, o tratamento contra dependentes químicos em casa de reabilitação, é o membro e o crente da Assembleia de Deus, quer falar contra a Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, quem está nas marquises, debaixo dos viadutos, no frio, entregando comida e fazendo um trabalho de construção social através dos colégios, da educação, são essas denominações. Quer falar da Igreja Católica Apostólica Romana? Quem está cuidando das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, são os nossos irmãos católicos. Lavem as vossas bocas antes de falar de qualquer denominação e vertente do cristianismo. E eu não estou fazendo uma defesa de Jesus. Longe de mim, um vereador de primeiro mandato, tentar fazer a defesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele não precisa de mim para nada. Graças a Deus por isso. Que ele cresça e que eu diminua, mas não mexa com a noiva de Cristo. Não mexa com a Igreja de Cristo, porque eu usarei das minhas prerrogativas de parlamentar para defendê-la, sim. A defenderei no plenário, a defenderei fora do plenário, a defenderei publicamente e a defenderei na minha intimidade. Eu estou aqui para isso, para defender e para lutar e valorizar a cultura cristã que nos trouxe até aqui como sociedade. Ora, o Estado é laico, mas Estado laico não significa Estado ateu. Estado laico não significa Estado sem religião. Muito pelo contrário, o Estado laico significa um Estado aberto e com liberdade para todas as religiões e prestação de culto. E é por essa razão que eu estou aqui. Fiz uma defesa da Igreja Universal de maneira contundente, mesmo não sendo membro da Igreja Universal. Faço defesa da Assembleia de Deus,
batistas, metodistas, comunidades evangélicas, Igreja Católica Apostólica Romana, Ortodoxa e tantas outras vertentes do catolicismo. Farei defesa do cristianismo enquanto estiver parlamentar nessa casa. Doa a quem doer. Eu faço a defesa da fé. Satia, só para a gente finalizar, a gente vê a igreja disseminando bons valores, instruindo a sociedade com tantas obras sociais. E como é que você enxerga essas pessoas se sentem tão incomodadas com a igreja? Por quê? Ué, essas pessoas estão incomodadas com a igreja porque elas estão endemoniadas. Foi só eu falar o nome da Igreja Universal que as pessoas começaram a gritar. Olha, eu sou pastor evangélico e disso eu entendo, tá? Mas como eu estava no parlamento, eu estava fazendo uso das minhas prerrogativas de parlamentar. Mas se essas vaias acontecessem dentro de um espaço religioso, eu usaria das minhas prerrogativas de pastor. Colocaria a mão na cabeça e ia mandar sair um demônio, um por um, e o último ia apagar a luz e fechar a porta. Porque é assim que a gente faz dentro da igreja. Como é que essas pessoas conseguem ser contra uma instituição que ajuda os carentes, que ajuda os necessitados? Ei, eu sou fruto de uma evangelização. Satia, você fala tão bem. Satia, você se veste tão bem. Tua família deve ter sido o máximo. Não! Satia, você fala tão bem. Satia, você se veste tão bem. Essa educação deve ter sido exemplar. Não! Satia, você se veste tão bem. Satia, você é uma referência nacional. Então você cresceu num bairro nobre. Não! Nasci no Complexo do Lins, no Morro do Encontro, uma família de 5 filhos, pobres. Minha mãe sozinha sustentando 5 filhos. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo estava predestinado ao fracasso. Mas graças a Deus, uma igreja evangélica, graças a Deus, um irmão evangélico chegou para mim e me apresentou Jesus. Depois que eu conheci Jesus no culto de jovens, eu levantei a minha mão e o reconheci como o único e suficiente Salvador. Aí sim, a minha vida nunca mais foi a mesma. E se toda a infraestrutura de dialética, de oratória, de discurso, de postura que eu tenho hoje, sou uma referência nacional por isso, foi porque a igreja me ensinou. Eu aprendi na igreja. Uma vez eu estava palestrando num evento para 3.000 pessoas. E quando eu palestrei e terminei a palestra, um senador da República veio até mim e me questionou, perguntando: onde você fez um curso de oratória? Você fala tão bem, você parece que não tem nervosismo para falar. Eu falei assim, sabe onde eu aprendi a falar? Na igreja. Porque lá, a pastora Marinha Alves da Conceição, lá no Complexo do Lins, aos sábados de consagração, me dava uma oportunidade para falar para 50 pessoas. E eu me preparava, lia a palavra antes para aquilo. E aí eu comecei a aprender a falar em público. Sabe por que eu tenho etiqueta? Porque eu sou uma pessoa educada? Porque eu aprendi dentro da igreja. Eu deveria ter aprendido em casa. É óbvio que educação se aprende em casa. Mas como é que você aprende educação em casa num lar desestruturado? Como é que você aprende a se comportar numa casa que você vê a mãe brigando com o pai num ambiente totalmente hostil? É a igreja. A igreja é a maior instituição social dessa nação. A igreja, ela faz mais do que o Estado. Eu sou vereador dessa cidade, mas reconheço que a igreja faz muito mais pela cidade do que eu. Olha, se o Rio de Janeiro, hoje, vive uma situação difícil de tráfico, de roubo, de degradação social e moral, se ainda vivemos nesse estado, é porque a gente, com a igreja fazendo um trabalho aqui, a gente ainda tem ou goza de um privilégio de poder parte da sociedade não viver nesse nicho. Mas se um dia a igreja sair do cenário, a nossa sociedade vira um caos. Mas fiquem tranquilos, vilipendiadores da nossa fé. Um dia isso vai acontecer. E quando esse dia acontecer, será como um ladrão da noite. E disso vocês entendem. Ele vem como um ladrão da noite num piscar de olhos. E um dia, essa igreja que vocês tanto vilipendiam não estará mais aqui nessa terra. E neste dia, eu também não estarei aqui, porque o Senhor Jesus tem preparado um novo vivo caminho, e o imundo não passará por ele, e nem os loucos errarão o caminho. Ah, senhores, vocês zombam da igreja enquanto ela está estabelecida aqui na terra. Vocês zombam da fé enquanto eles ainda permanecem aqui. Mas haverá um dia que nós não estaremos, e nós estaremos junto ao nosso Pai. E eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e busque a tua igreja. Maravilha. Vereador Rafael Satia com a gente aqui no Pleno Time. Muito obrigado, Satia. Obrigada, Satia. Até a próxima.
Muito obrigado, até a próxima, pessoal.